tá, pessoal? Agora eu vou trazer aqui, ó, pessoal, para fechar com vocês, para fechar essa boletim aqui da tarde, Samuel Brown, pessoal. É um cara que até eu não conhecia muito, mas tô assim, ó, tô gostando demais do Samuel Brown. Já trouxemos aqui no programa uma entrevista que ele deu para o ICL. E agora, pessoal, este vídeo aqui, ó, é um corte de um programa maravilhoso que a GGN transmitiu ontem sobre a economia na Venezuela depois da eleição do Maduro, tá? E neste programa, esse corte aqui do Samuel Brown, ele vai analisar o seguinte ponto, ó. Por que se exige tanto para validar a eleição do Maduro na Venezuela? Vamos conferir aqui. Os dados aqui, que eu tenho total acordo com o professor André agora, a fala dele me contempla em toda essa análise geopolítica totalmente. Né? Eu concordo plenamente que os Estados Unidos têm uma postura que é, inclusive, criticável, porque aquilo que é um valor inegociável, é uma missão pela democracia e pelos direitos humanos, no dia seguinte deixa de ser quando a conjuntura econômica lhe interessa. Então, isso é didático para a gente fazer o enfrentamento dos debates, né, a partir das coisas concretas, e não dessas categorias manipuláveis de estamos em defesa da democracia, estamos levando liberdade para o Oriente Médio, não é nada disso. As questões são pragmáticas. Mas o que eu queria acrescentar era do ponto de vista político interno da Venezuela, e aí acredito que sejam dados importantes até para que aqueles que estão nos assistindo, quando tiverem o debate, eu tenho visto isso, tenho conversado com muitas pessoas, amigos meus, que dizem, cara, mas não dá, né? Tá bom, a gente é pró-Venezuela, a gente está com Maduro, mas tá difícil, né? Desse jeito não dá. E aí eu tento tirar um pouquinho o que não dá especificamente. E aí a resposta é sempre muito um apanhado geral, porque não é democrático, né? E aí eu tendo a dar um passo atrás e falar assim, olha, vamos lá. O modelo venezuelano constitucional. São 5 poderes, não é igual ao Brasil, são 5 poderes. Além dos 3 que nós conhecemos aqui, você tem um poder popular, que eles chamam, que é como se fosse a mistura do Ministério Público, Defensoria Pública e Controladoria Geral. Né? O poder popular, ele faz a função desses 3 e é um poder, tal qual os outros. E tem o 5º poder, que é o eleitoral, é a Comissão Nacional Eleitoral, CNE. Como qualquer poder, e aqui no Brasil a gente tem a experiência disso no judiciário, as indicações para a composição não são através de eleições. Os outros poderes acabam tendo mecanismos de indicar ali. O modelo venezuelano, a Constituição, prevê que o CNE seja composto com indicações da Assembleia, que com uma participação também do Executivo. Ocorre que, nos últimos anos, se opondo, né, ao governo real que existia na Venezuela e lançando o Guaidó como presidente, ou supostamente como presidente, a Assembleia Nacional Venezuelana se omitiu em indicar os representantes para comporem o CNE. Isso foi levado ao Tribunal Superior de Justiça venezuelano, que é o STF de lá, que, obviamente, assim como daqui, também tem os seus ministros, né, indicados pela Presidência da República, com sabatina no parlamento, e esse TSJ de lá foi levado a julgar a vacância, a omissão do Legislativo, e indicou 2 reitores, eles chamam de reitores lá, são os ministros, para comporem esse outro poder, o CNE. Apesar disso, o atual CNE, esse que está agora tocando a eleição, ele é composto por 5 integrantes, sendo que 2 são representativos da oposição. Estavam no domingo para a segunda, naquela primeira divulgação dos 80% de urnas, eles estavam lá representando a oposição na apuração. E tem um detalhe, esses 80%, que é a primeira grandeza que todos lembram o tempo todo, ela vem com uma segunda grandeza junto, que é pouco citada, que são as urnas já auditadas. O que é auditada? Você tem o número da totalização e você tem um segundo momento, que é quando você confere, aqui no Brasil a gente chamaria do log das urnas, né? Você confere se aquele log ali bate com os números que você tem físicos lá na ponta no boletim de urna, emitido pela maquininha propriamente. Como eu falei na primeira intervenção, o modelo venezuelano, você vota, assim que você vota, ele computa o seu voto, e ele emite um canhotinho dizendo, você votou em tal. Você confere, se estiver certo, você deposita dentro da urna de papel.
essa conferência, segundo o CNE, composto por 2 integrantes da oposição que não vieram a público dizer que isso não é verdade, já foi feito para 54%. Lá na madrugada de segunda-feira, já eram 54% das urnas totais, o que equivale a 16.200 urnas das 30 mil certificadas. As outras 16%, né, 26%, desculpa, para chegar em 80%, que é o total divulgado, ainda não tinham sido auditados. Por quê? Porque não há previsão de auditoria de mais de 54%. Essa auditoria, antigamente, era feita em 5% das urnas. Aí, a partir do questionamento feito em 2013, naquela eleição que eles também questionaram o resultado, foi feito um acordo com a oposição, com essa mesma oposição que está aí, com a participação da própria Corina, da Maria Corina, que esse número seria elevado a mais da metade das urnas. Imagine, é uma amostra. Aqui no Brasil se faz também amostral de 1%, 2%. Lá eles estão fazendo uma amostra que é mais da metade do total. É praticamente um segundo da contagem. E isso já foi feito. Já existe 54% das urnas do país inteiro auditadas com participação da oposição, dos seus representantes no CNE. Aí os números que não batem. Galera, deixa eu pedir para vocês deixarem a curtida, tá? Digam aí de que cidade estão assistindo. E eu tô vendo que tem vários comentários legais aqui entrando, tá? Eu não quero interromper muito o vídeo do Samuel Brown, porque ele é muito bom, tem um raciocínio muito coerente e linear. Então eu não quero ficar interrompendo tanto. Eu vou, depois do vídeo, eu quero repercutir alguns comentários aqui do Jonas Lima, Nilson Ribeiro, do Levi Alves. Tem vários comentários legais aqui, pingando aqui. Eu quero comentar depois do que o Samuel Brown falar, tá? A oposição criou um site no qual ela está colocando cópias ou transcrições do que eles viram colado na porta das sessões ao final. Né? Acabou a urna, emitiu a totalização dela, igual aqui no Brasil. Vai lá e cola num quadrozinho como é que foi aquela urna. Eles ou fotografaram ou copiaram à mão. O fiscal lá, o mesário, disse, aqui o resultado foi tanto. Ele anota e manda para a central da campanha. Exatamente como funciona aqui no Brasil. Quem já fez campanha sabe que é assim. Cada partido bota seu fiscal lá para tentar antecipar e saber qual é o resultado antes da divulgação. Isso era mais comum quando o voto era de papel, mas ainda permanece o voto eletrônico. Lá foi feito assim. Então, são esses dados coletados pelos fiscais deles na ponta que eles estão, em tese, colocando à disposição no site que a oposição criou. A oposição diz que não conseguiu ter acesso a todas as urnas. Primeiro ponto, no Brasil, nenhum partido tem acesso a todas as urnas, porque ninguém consegue bancar tanto fiscal em tudo que é lugar. Você acaba fazendo os partidos, né, organizam uma aleatoriedade, assim, uma representatividade do total. Então, a primeira narrativa da oposição é essa, é dizer que já tem 80% das urnas, que eles já olharam e eles estão botando cópias lá, cópias que não são legítimas, porque elas não são oficiais. Você copiou a mão, quem garante que aquilo ali é verdade? Estão lá, e dizendo que nessas cópias eles têm 70%. Vamos pensar aqui, 70% de 10 milhões de eleitores que votaram, significa que eles têm 7 milhões. Sobrou para o Maduro 3 milhões. Gente, peço atenção, muita atenção nisso aqui que ele vai dizer agora. Muita atenção. Um pouquinho menos, porque tem outras candidaturas também. O Maduro tem o principal partido da coalizão do Maduro é o PSUV. Só de militantes ativos são 4,2 a 4,5 milhões. Eu não estou falando de eleitor, eu estou falando de militante, de gente que se relaciona cotidianamente, semanalmente, está lá no centro de debate, participando da democracia venezuelana, ou se você for crítico do Maduro, são pessoas que dependem do governo, são pessoas que estão ligadas financeiramente ao governo. Isso, inclusive, é o que a própria oposição cita. Ao longo dos últimos anos, eles apontam que é um absurdo mais de 4 milhões de pessoas dependerem diretamente do governo, porque isso é uma máquina de compra de votos. Tudo que a gente já ouviu sobre Bolsa Família aqui no Brasil é dito lá. Como é que eu tenho 4,5 milhões de pessoas que têm interesse econômico, financeiro de votar no Maduro e a oposição me diz, sem comprovação nenhuma, que ele teve só 3 milhões de votos? Aí tem alguns cientistas políticos brasileiros que... Quem é que explica essa, gente? Quem é que explica essa aqui que o Samuel Brown colocou? Gente, isso aqui é realidade, é materialidade concreta.
Não é chutômetro, não é, sabe? É a realidade. Se o partido do Maduro tem 4,5 milhões de filiados, inscritos, militantes no partido, como é que ele vai ter feito menos de 3 milhões de votos, gente? Não fecha a conta. Participaram de uma iniciativa chamada Alta Vista, que é venezuelana, também da oposição, que fizeram um levantamento, uma projeção, e está sendo vendido. Olha isso aqui agora, olha isso aqui agora. Este levantamento do Alta Vista, gente, é um dos argumentos da matéria do New York Times que o Pentágono tomou como base para os Estados Unidos declararem a vitória da oposição, tá? Olha bem isso aqui que o Samuel vai trazer. Em todo lugar, como se fosse mais uma prova de que a oposição ganhou. Na verdade, eles pegaram 1.500 urnas das 30 mil, o que já é um universo muito pequeno. Você está falando aí de 5% apenas. Dizem eles, eu não tive como olhar a metodologia, dizem eles que ela é representativa do todo, então tem urnas da situação, da oposição, de todas as classes sociais ali envolvidas, de todos os estados. Acredito, vou dar de pronto que acredito. Só que dessas 1.500 urnas, eles só conseguiram validar 900, porque as outras 600 tiveram algum problema. Eu já começo a me preocupar. Como assim? Você fez um trabalho para selecionar e quase metade da tua amostra tem que jogar fora. Aí você fica Qual será que eles jogaram 900, fora? Que aí estamos falando agora aqui, sei lá, de 3% da votação. Isso é uma amostra de 3%. E dali você... Será que as urnas que eles jogaram fora não eram as urnas onde o Maduro ganhava? De 1.500, eles jogaram 600 urnas fora porque não servia. E eu não sei se essa amostra é mais representativa, como era o universo de 1.500 inicial. Eu derrubei 600. Quais 600 são esses que eu derrubei? Quais os motivos que eu não estou usando mais 600? Aí eu tenho 900 urnas que vão dizer para mim, garantir, é o que está sendo usado na mídia brasileira hoje, para dizer cientistas políticos brasileiros com vasta experiência em estatística e etc., garantem que a oposição fez mais de 70%, de novo o mesmo número, em que diz que o Maduro teve menos votos do que filiados militantes do partido principal da coalizão. É duro de engolir. Isso é completamente... Não combina com o factual. Isso não é lógico. Aí tem levantamentos, mas os números arredondados no final são 000, isso mostra que está sendo fabricado. Na verdade, são as categorias de arredondamento que a Venezuela faz. O Brasil usa 3 casas decimais, lá eles usam uma casa decimal. E todo mundo já ouviu falar de você fazer arredondamento para cima ou para baixo. Se é acima de 5, é para cima. Se é abaixo, é para baixo. Então, são as narrativas que estão sendo criadas, que estão sendo respondidas da seguinte forma. O Maduro, até sugestão do Brasil isso, tá? O Maduro entrou com uma ação no TSJ, exigindo que o TSJ obrigue o CNE, lembrando, são poderes diferentes. O Maduro é executivo, mas nesse caso ele está agindo como candidato. Ele entra com uma ação na Justiça Comum, no TSJ, para que o TSJ faça o outro poder, que é o CNE, apresentar os boletins de urna. Ou seja, o Maduro está pedindo a mesma coisa que a oposição. O Maduro não é dono do CNE. Quem começa a narrativa a partir daí está dando de bandeja que toda eleição é uma fraude. E aí não precisa discutir mais com essa pessoa. Ela já sabe que a eleição é uma fraude, nada ali importa, não tem que discutir mais. Se você dá a possibilidade da discussão, você tem que confiar que o Maduro, nesse momento, é um candidato que está exigindo a mesma coisa que a oposição. E mais, ele disse que vai apresentar, e aí nós temos que acompanhar para ver se é verdade, um outro site no qual os fiscais dele, que fizeram o mesmo serviço dos fiscais da oposição, também vão apresentar. Eu aposto com vocês que nos fiscais do Maduro vai aparecer um percentual muito maior do que 51% de vitória. Igual está aparecendo nos fiscais da oposição. Imagine uma eleição, gente, em que o fiscal de uma campanha é que diz qual é o resultado da eleição. Se as pessoas têm dificuldade de acreditar na lisura da campanha demais, né? da eleição na Venezuela, eu acho interessante que essas mesmas pessoas têm uma facilidade enorme de acreditar que um candidato que apresenta um número completamente irrealista como esse, que dá menos votos para o adversário do que ele tem de filiados ao partido, não está manipulando o dado a seu favor. Então,
consideremos que as duas respostas do Maduro, a mais importante é aquela que o Brasil, inclusive, tem sido um dos vocalizadores. O CNE é quem tem que dar a palavra final. E isso seria... Aqui, ó, a Ana Leão, jogaram todos os votos do Nordeste fora. Perfeito, né? Pegaram 1.500 urnas e jogaram 600 fora para fazer o levantamento. E as 600 eram do Nordeste. A Ana Leão mitou aqui, ó. Mitou. Perfeito. E assim, né, pessoal? Fugiram da aula de matemática, diz o Nilson Ribeiro. É isso, né? O partido tem 4,5 milhões de filiados, tá? E aí os caras estão dizendo que o candidato daquele partido fez menos de 3 milhões de votos, gente. É isso aqui, sabe? É isso aqui que está na mesa do debate, sabe? É só tu querer pensar um pouco, é só tu querer respeitar a realidade que fica fácil, né? Fica fácil. E aqui, ele está dizendo aqui, ó, eu vou voltar um pouquinho, que o Samuel Brown está dizendo assim, ó, como é que as pessoas acreditam em tanta barbaridade, né? Dessa questão da alegação de fraude, né? Do resultado que está sendo trazido pelos golpistas da Corina Machado e do boneco de pano aí, o González Urruti, o Guaidó 2.0. Ele está dizendo, o Samuel Brown está dizendo, como é que as pessoas acreditam neste resultado que eles estão trazendo? Eu quero ir mais além, eu quero dizer como é que o governo dos Estados Unidos embarca numa farsa tão grande. E é preciso que nós aqui sejamos duríssimos com essa questão do imperialismo estadunidense e com essa prática do governo dos Estados Unidos, porque eles já embarcaram no Guaidó. Embarcaram não, eles já criaram um Guaidó e estão criando agora o Guaidó 2.0. Então, nós temos que ser duríssimos, nós temos que cobrar com dureza os políticos da esquerda brasileira, os políticos do PT, aqueles que fizeram tweetzinhos criticando o próprio partido quando reconheceu a eleição do Maduro. Eu aplaudi aqui o PT ter reconhecido a eleição do Maduro. Demorou 3 dias, mas antes tarde do que nunca. Esses políticos da esquerda que estão mergulhando nesta onda, como diz o Nassif, nesta onda de mentiras em relação à eleição da Venezuela, esses políticos têm que ser contestados, cobrados. São de esquerda ou não são? Vão defender o Guaidó 2.0? Vai ter partido no Brasil reconhecendo o Guaidó 2.0? Igual está aparecendo nos fiscais da oposição. Imagine uma eleição, gente, em que o fiscal de uma campanha é que diz qual é o resultado da eleição. Se as pessoas têm dificuldade de acreditar na lisura da campanha da eleição na Venezuela, eu acho interessante que essas mesmas pessoas têm uma facilidade enorme de acreditar que um candidato que apresenta um número completamente irrealista como esse, que dá menos votos para o adversário do que ele tem de filiados ao partido, não está manipulando o dado a seu favor. Então, consideremos que as duas respostas do Maduro, a mais importante é aquela que o Brasil, inclusive, tem sido um dos vocalizadores. O CNE é quem tem que dar a palavra final. E isso seria a regra para qualquer país do mundo. Nenhuma diplomacia tem direito de exigir que as instituições do outro país não sejam creditadas. A gente já está indo além do que é o normal nas relações internacionais. Mas a gente está indo além por quê? Porque a situação da Venezuela, como eu disse lá na primeira fala, é uma situação diferente de todo mundo. E aí o nosso debate aqui sobre econômico é para tentar explicar para as pessoas por quê que o debate político na Venezuela é diferente de todo mundo. Nós já estamos andando muito além do que seria exigível em qualquer outra democracia do mundo. Eu acho que a posição dos Estados Unidos mudou, na minha interpretação, por 3... Tá aí, pessoal. Tá aí, pessoal. Esse vídeo do Samuel Brown, para mim, é um excelente vídeo. Eu acho que a gente precisa divulgar isso aqui. Eu achei importante trazer. Depois eu vou fazer um recorte desta live aqui, só desse trecho pós-evento do STF, que a gente assistiu, STF da Venezuela, né? Que a gente assistiu no começo, né? Eu quero fazer esse recorte, publicar aqui no fim de semana, contendo, inclusive,
esta fala aí do Samuel Brown, que é muito boa, né? Muito boa mesmo. E eu estava aqui observando os comentários de vocês, né, pessoal? A Edileuza Ramos aqui, ó. Espero que o Randolph não seja traidor. O Randolph é aquele. Embarcou na Lava Jato, né? Embarcou, ele gosta de embarcar, ele gosta. O Randolph é um dos que, olha, se eu tivesse que apostar, eu acho que ele seria um dos que embarcariam aí nessa questão, né? Mas deixa aqui, ó, pessoal, antes de terminar a live, responder alguns comentários, dar uma conversada com vocês, né? Deixa eu agradecer de novo aqui os novos membros do canal, ó. Rivadavia Jimenez, Letícia Fontoura, Elmir Flack, Levi Alves, Maurício Rorato, tá, pessoal? Regina Alves, que deixou alguns pingos aqui durante a transmissão, ó. Superchat, stickers. O Paulo, que presenteou com uma assinatura, deixou um superchat de R$10 aí para nós, né? Dando uma sugestão aí para quem não confia nas urnas eletrônicas, que vai trabalhar de fiscal, né? O Vaz, que deixou aqui um pingo, a Regina Alves deixou um pingo também, né? E, assim, deixa eu responder alguns comentários aqui. Responder não, conversar, né? Primeiro aqui, ó, o Gui Maciel. Ó, pessoal, o Gui Maciel dizendo, se o CNE já deu a palavra, falta o quê para o Brasil reconhecer, né? CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Sempre é bom a gente lembrar, né? E essa é a grande pergunta, né? É a grande pergunta que está no ar aí. Se o CNE, que é o órgão oficial da Venezuela, encarregado de dizer quem ganhou a eleição, já reconheceu, já disse quem ganhou, já trouxe os resultados, o que falta para o Brasil reconhecer, como reconheceram já a Rússia, China, Cuba, Bolívia, vários países da África, Vietnã, outros países da Ásia, né? O que falta? Será que nós também não vamos respeitar agora a sala eleitoral do STF da Venezuela, que está com a atribuição agora de solucionar essa controvérsia? Aí nós vamos respeitar quem? Aí o Maduro foi bem na fala dele. Eu até anotei aqui os pontos da fala do Maduro, ó, pessoal. Os pontos da fala do Maduro. Um dos pontos é o seguinte, ó. O Gonçalves Urrutia e a Corina não respeitam o CNE, não respeitam o STF da Venezuela, porque hoje não foram à audiência que estava marcada. Respeitam quem? Respeitarão o quê? Por que querem ser presidente do país se não respeitam as instituições do país? Tem que se fazer essa pergunta, né, pessoal? O Levi Alves trouxe 2 bons comentários, ó. O republicanismo exagerado trará problemas mais graves. Dar mais força à agressão para a extrema-direita, com Gonê a esperar passar as eleições municipais de 2024 para denunciar o inominável, né? E está trazendo para a nossa política interna aqui a demora do Gonê, né, para denunciar os golpistas do Brasil, né? E aqui é bom a gente trazer, né, que já tem críticas aí que o Maduro está perseguindo opositores. Não, o Maduro não está perseguindo opositores. Ele está colocando na cadeia golpistas, que é o que a gente sempre pediu aqui no Brasil, gente. Mas tem que dar o devido processo, Portinho, mas ele está prendendo em flagrante. O Maduro prendeu em flagrante, gente, um deputado golpista da Venezuela, aquele que jogou o celular para longe, e a esposa dele, no celular dele tinha todo o plano do golpe que está em execução agora na Venezuela. O que o Maduro ia fazer com esse cara? Ia deixar ele solto? Que nem aqui no Brasil, que os deputados que estavam lá na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro estão soltos, continuam sendo deputados. O cara que publicou um vídeo na Praça dos Três Poderes aqui, ó, pessoal, videozinho fazendo selfie no 8 de janeiro, quebrando a Praça dos Três Poderes. E aqui, ó, o Levi Alves complementa com isso aqui que eu acho fundamental que ele está trazendo. Não será surpresa ataques desse nível ou pior por dúvidas no processo das eleições de 2026 no Brasil. Sobretudo com essa malemolência da PGR para denunciar o inominável no caso das joias. E no caso do golpe também, né, Levi? Ó o toque, ó o toque. Quem é que conhece esse toque aqui, ó?
Quem é que conhece? Bem unidos, façamos essa luta final. Quem é que conhece, hein? Ao vivo, né? Ao vivo, tocando ao vivo aqui, ó. Entendedores entenderão, né? O gado não conhece isso aqui, né? O gado não conhece, nem sabe do que se trata, né? Nilson Ribeiro aqui, ó. Não devemos esquecer que o Maduro parabenizou o Lula pela vitória e não pediu para ver atas de eleição no Brasil. Viva a soberania venezuelana, né? E o Maduro aqui, ó, pessoal, desde o primeiro dia do lawfare contra o Lula, denunciou que era lawfare, denunciou que a prisão do Lula era injusta, tá, pessoal? Maduro sempre esteve do lado do Lula. Tem esse ponto aqui, ó. O Éder Vieira aqui, ó, não posso terminar sem falar do Éder Vieira, que está em todas as nossas lives colocando esse comentário que é extremamente pertinente. E lembra, né? Não é possível derrotar a política de juros altos no Brasil sem uma grande mobilização popular. Tá certo, Éder, aqui, ó, conclamando a galera para essa mobilização, né? Assim como a mobilização da Palestina é fundamental, né? E um último comentário aqui que eu quero refletir um pouco é o Jonas Lima, lá de São Paulo, que chegou conosco aqui. Mandar um abraço para o Jonas Lima, não conhecia ele, primeira vez que eu estou vendo ele participar conosco aqui. Tá, Jonas? Se não está inscrito no canal, aí se inscreve, camarada. Vai ser bom para nós aí. Quem não está inscrito, se inscreva, tá? É importante para nós aí aumentar ainda mais o nosso número de inscritos. Estamos chegando nos 250 mil, tá, pessoal? 247 mil ultrapassamos hoje. Não, 200 não, 200, tô louco. 347 mil, tá, pessoal? 347 mil. Até deixa eu trazer aqui, ó, para vocês, ó. Deixa eu trazer para vocês aqui que é legal, ó. A contagem ao vivo aqui, ó, dos nossos inscritos do canal, ó. 347.087, tá, pessoal? Inscrevam-se aí, vamos ver se movimenta aqui, ó, nesse finalzinho aqui, ó. Mas aqui a pergunta, ó, do Jonas Lima, né? Luiz, só uma reflexão. Se o Biden pediu para o Lula ficar como observador da apuração das eleições, representando os Estados Unidos, e ele passou por cima do Lula, aceitando a vitória da oposição, e agora, Lula, como é que fica? Boa pergunta, né? Boa pergunta, porque tem toda a pertinência isso aqui que o Jonas está colocando, né? O Biden, mais uma vez, não cumpre com a palavra dele, né? Os Estados Unidos, mais uma vez, jogam exclusivamente com seus interesses, Jonas. Eles estão se lixando para os interesses de outros países, para compromissos assumidos, para resoluções da ONU. Nem resolução da ONU eles respeitam, Jonas. Não respeitam tratado, não respeitam resolução. Os Estados Unidos não respeitam nada, ô Jonas, nada. Nada. Existe lá os acordos de Minsk em relação à Ucrânia, que os Estados Unidos se comprometiam a não avançar com a OTAN para os países do leste europeu, ali da cortina de ferro. Acordos de Minsk. Eles desrespeitaram solenemente, colocaram mísseis apontados para a Rússia em todos os países ali, Polônia, Lituânia, todos aqueles países do Báltico. Então, os Estados Unidos, a gente nunca pode esperar que eles respeitem acordos, respeitem tratados, respeitem resoluções da ONU. Eles invadiram o Iraque sem autorização da ONU. Então, quem aqui se ilude com os Estados Unidos ainda, gente, depois de todas as provas de que o imperialismo estadunidense não presta e só quer explorar o resto do mundo? Quem tem alguma dúvida de que o interesse dos Estados Unidos na eleição da Venezuela é o petróleo venezuelano e não o povo da Venezuela, tem que voltar para os bancos escolares. Não é nem para a quinta série, é para a primeira série. É para a primeira série. E o Lula realmente fica emparedado com essa questão, né? O Lula,
o López Obrador e o Petro, né, da Colômbia, os 3 países, Colômbia, México e Brasil, deveriam, no mínimo, lançar uma nota, outra nota, criticando a posição dos Estados Unidos. Mas quem é que tem coragem de criticar? Ó, mais um inscrito ali, ó. Deu mais um inscrito, girou ali a roda, ó. Quem tem coragem de criticar abertamente os Estados Unidos, né? E aqui a gente precisa também ter um entendimento, né, pessoal, uma compreensão de que essa questão da geopolítica é muito complexa, ela envolve uma série de questões aí que a gente precisa, às vezes, ponderar muito nesse jogo aí. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês aqui, tá, pessoal, para fechar até, e até respondendo um pouco o comentário do Jonas Lima aqui. Eu, particularmente, tenho dito aqui nas minhas manifestações isso, tenho absoluta certeza de que o Maduro governará por mais 6 anos na Venezuela, tá? Prosseguirá governando a Venezuela, com reconhecimento dos Estados Unidos ou não. Até porque ele não teve reconhecimento em 2019, teve o Guaidó. Agora, provavelmente, haverá o Guaidó 2.0, tudo está indicando isso, com o reconhecimento dos Estados Unidos. É bem provável e palatável que a gente tenha um Guaidó 2.0. Mais um inscrito no canal aí, ó. Girou ali a rodinha, ó. Tá girando aí, ó. Tá girando. Tá girando a roda. Vamos ver se botou no comentário aqui quem se inscreveu, ó. A galera tá se inscrevendo ao vivo e a cores aqui, ó. A Doris, ó. Internacional Socialista, com certeza, né? Com certeza, né? Povo nas ruas urgente, diz a Verinha. Hino Nacional Socialista, Internacional, ó, o pessoal conhece aqui, ó. Não é o hino bolivariano, Rogério, é internacional aqui, ó. Internacional. Karl Marx está apresentando esse programa, diz o camarada aqui. Uma honra ser comparado ao Karl Marx, né? É uma honra, né? E assim, né, pessoal, como eu ia dizendo, até para encerrar aqui, eu tenho certeza que o Maduro governa os próximos 6 anos, tá, gente? Ó, perdemos uma. Alguém saiu do canal, ó. Faz parte do jogo, né? Então, assim, eu tenho certeza que o Maduro segue, fica 6 anos governando, com o Guaidó 2 ou não, com sanções. As sanções talvez sejam aprofundadas pelos Estados Unidos, mas a Revolução Bolivariana está bem consolidada na Venezuela. É um processo muito traumático de 25 anos, com idas e vindas, mas que se consolida cada vez mais. E esse povo que está aqui no meu fundo, aqui, ó, deixa eu até ampliar aqui, ó. Este povo aqui está nas ruas para defender o processo da Revolução Bolivariana. Está nas ruas, está nas escolas, está nas repartições públicas, está por todo o país defendendo esse processo aí da Revolução Bolivariana e não deixará que o imperialismo estadunidense tome conta da Venezuela e do petróleo venezuelano. Certo, pessoal? Vou agradecer, então, vou fechar essa transmissão aqui, pessoal. Talvez eu volte mais tarde. Quero convidar todos e todas hoje, às 8 da noite, tem uma live sensacional aqui no canal, que a gente vai retransmitir lá do canal da Geopolítica do professor Legene Mirrana. Eu até vou programar aqui, ó, pessoal. Deixa eu programar, tá? Para já repassar para essa live, para que vocês possam ativar o lembrete, tá? Já programei aqui para vocês poderem ativar o lembrete. Deixa eu botar o link aqui no chat, ó. Ó, live do professor Legene Mirran sobre Oriente Médio. O título da live é o seguinte, ó, pessoal. Israel quer a guerra total, tá, pessoal? Professor Legene Mirran, comandante Farinazo, Bruno Lima Rocha e o doutor Assad Franger estarão aqui no canal às 8 da noite, neste link que está indo ao chat agora, tá? Entrou, já conferi aqui, o link está no chat. Vocês podem acessar esse link e já ativar o lembrete ali para receber a notificação na hora que a live começar,
ou agora eu vou terminar aqui e já vai entrar em seguida aqui a tela desta live, tá, pessoal? E vocês podem também dar o confirma ali e ativar o lembrete. Certo, pessoal? Satisfação ter estado aqui com vocês, ó. Grande beijo no coração.